Queridos, dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses, hoje nós vamos meditar no capítulo 3, ou pelo menos a primeira parte do capítulo 3. Então, Colossenses 3, versos 1 ao 11. Façam morrer a velha vida. Paulo, então, nesse capítulo vai tratar da verdadeira santidade. Capítulo 2, ele refutou heresias, em que os falsos mestres estavam ensinando a igreja que esse seria o caminho da piedade e da santidade, mas Paulo diz que não, são doutrinas humanas, falsas. E ele, a partir do capítulo 3, de forma mais prática, ele vai mostrar o que é a verdadeira santidade, como efetivar ou efetuar, servir para a verdadeira santidade. Então, Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 11. Vamos colocar em pé, por favor? Vai projetar? Diz assim o texto: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Tomem assento, por favor. Então, a verdadeira santidade é sobre Cristo, é no padrão de Cristo. E começa em abandonar as práticas do velho homem. Então, fazer morrer nossa velha natureza. Paulo, depois de argumentar e refutar veementemente os enganos dos falsos mestres, que com pretensão orgulhosa queriam mostrar como as doutrinas humanas, segundo eles, poderia levar à santidade e à piedade. E é o que eles ensinavam à igreja e esperavam isso da igreja. Pressionavam a igreja em Colossos. O apóstolo, então, mostra que o caminho verdadeiro da santidade é conforme Cristo. E ele vai apontar algumas coisas. Santidade, então, não é uma doutrina humana. Santidade é um requisito de Deus, uma exigência de Deus. Sendo, então, vontade de Deus, deve ser conforme Ele. É o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. A ignorância aqui é sem o Evangelho. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro, então, usando uma referência de Levítico, onde é o assunto principal do livro, a santidade de Deus, Pedro, então, chama a igreja para serem santos também. É o que Paulo, então, vai argumentar no capítulo 3, sobre nossa visão, sobre quem nós somos. Então, já que Deus é santo, aqueles que vivem com Ele, que tratam com Ele, devem ser santos também. Afinal, Deus não compactua com pecados. E como somos todos pecadores, o jeito de andarmos com Deus é através de um mediador perfeito, Jesus Cristo. Assim nós fomos salvos, por causa de um mediador perfeito. Mas o mediador também é para a santidade, porque a mesma graça que nos salvou é a graça que nos santificará até o final. É uma graça só.
que nos salvou, nos santificará, nos fortalecerá, nos consolará, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nada mais lógico do que vivermos no modelo de Cristo, para a santidade autêntica, nos padrões dele. Não é conforme nossos padrões, nossos achismos, nossas vontades e doutrinas que nós criamos. E eu já falei isso, nós, crentes, somos bons de criar doutrinas segundo nossos parâmetros. E quando eu crio uma doutrina segundo o meu parâmetro, eu crio para que o outro obedeça. Porque aquilo que eu crio, eu já estou fazendo. Eu não vou criar uma doutrina segundo meus parâmetros para que eu escorregue nela. Então eu crio aquilo que eu já faço e cobro dos outros para que façam a mesma coisa. Foi isso que Paulo refutou no capítulo 2. Então a santidade autêntica é conforme Jesus, nos padrões dele. É isso que Paulo diz nesta carta, no capítulo 1, versos 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem opera a santidade na nossa vida é Deus. Nós temos um esforço? Temos, e nós vamos ver daqui a pouquinho nos textos. Mas o poder que opera a santidade no nosso coração é Deus. Nada mais lógico do que ser no modelo dele, conforme a vontade dele. Então, segundo o senhorio de Cristo, conforme o senhorio de Cristo, abaixo do senhorio de Cristo, é o que a gente precisa então abandonar e fazer morrer as práticas que desabonam uma nova criatura, que envergonha, que entristece o nome de Deus. E o capítulo 3 todo trata disso, mas a gente pode dividir aqui dos versos 1 ao 4 sobre pensar nas coisas do alto, versos 5 ao 11, fazer morrer a natureza carnal ou a velha vida, dos versos 12 ao 17, vestir-se da nova vida, das novas práticas de uma nova criatura, dos versos 18 até o verso 1 do capítulo 4, os novos relacionamentos em Cristo, conforme Cristo. É a parte prática, então, mais prática da carta. Não que os outros capítulos não tenham coisas práticas, mas aqui tem questões mais práticas, do dia a dia. Então, pensando dos versos 1 ao 4, pensem nas coisas do alto. Vejam que o início do capítulo 3, verso 1, diz: portanto, então, deste modo, assim, ele está concluindo uma ideia, uma advertência que ele começou lá no verso 6 do capítulo 2, quando ele disse: portanto, já que vocês receberam Cristo, então vivam nele, cresçam nele, estejam enraizados nele, edificados nele, que nós vimos na última exposição. Paulo, então, agora começa a tratar das questões após ele ter refutado os ensinos heréticos. Então, diante de tudo que Paulo expôs, ele começa a sua conclusão, vai começar a concluir. Ele não conclui aqui no verso 1, ele começa a concluir. Ele só vai concluir lá no capítulo 4, no início do capítulo 4. Então, ele diz lá no verso 1 do capítulo 3, portanto, se vocês foram, não é de dúvida aqui, é a ideia de já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está. E mais uma vez, nada mais lógico do que os crentes que estavam mortos para o mundo e que receberam uma nova vida pela ressurreição de Cristo, a mente e o coração, então, deveriam buscar as coisas dos céus. É de uma clareza, de uma simplicidade inigualável. Isso é lógico, é óbvio. Mas os crentes de lá não estavam fazendo e nós também muitas vezes não fazemos, embora seja óbvio. Sim, se nós morremos para o mundo, estamos vivos em Cristo, então a gente vive segundo o padrão de Cristo, nas coisas do alto, os valores dos céus, onde o Senhor está assentado, em posição de honra, de autoridade, de governo, e não segundo os valores do mundo, os rudimentos do mundo. Então, o modo de pensar, de viver, de adorar, não deveriam ser conforme os padrões do gnosticismo que nós vimos.
das filosofias vãs, do legalismo e as outras coisas heréticas, mas no padrão de Cristo. O pastor Marcos Granconato diz assim: procurar as coisas que são do alto tem, a priori, o sentido de buscar uma piedade fundamentada em padrões celestes, nascidos no coração de Deus e ligados a valores permanentes. Trata-se de desfrutar na terra da vida que Cristo vive no céu. De fato, se a vida ressurreta de que o crente participa é a própria vida de Cristo, e se é certo que ele vive essa vida agora no céu, então é a piedade fundada nessa vida celeste que o crente deve buscar. Viver segundo Cristo. Mas seria só isso, essa lógica clara e límpida? Não só. Porque perceba o que Paulo diz: busca as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Cristo está em posição de governo, está em posição de autoridade. Depois que foi humilhado na sua missão terrena, foi exaltado na ressurreição, na ascensão, está em posição de honra nos céus e voltará como Rei glorioso. Então nós servimos ao Senhor majestoso, aquele que nós vimos lá no capítulo 1, que tem a plenitude de Deus, o primogênito de todas as coisas, o mais importante de todas as coisas. É esse, o Senhor da igreja. Então também é lógico e claro que nós, crentes de Colossos ou agora, devemos seguir Cristo, no padrão de Cristo, porque Ele é o Senhor. Nós não fomos salvos para andarmos soltos por aí, para fazer o que der na telha. Ser livre é ser livre da condenação, ser livre do pecado, da escravidão do pecado, ser livre da morte pelo pecado. Mas nós somos servos de Deus. Nós trocamos de Senhor. Nós trocamos de jugo. Ele tirou de nós o jugo do mundo e do pecado e colocou o seu jugo, que é suave e leve. Nós somos servos. Sempre seremos servos. Ou seremos servos do mundo e do pecado, ou servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. O Senhor que está sentado à direita do trono. Então, devemos fazer as coisas conforme a vontade de Cristo. E não conforme nossas maluquices. Porque o crente é bom para fazer maluquice. Inventar coisas, inventar regras, doutrinas que não estão nas Escrituras. Então é conforme a vontade dele. A vida dos colossenses, e a nossa também, após a conversão, é uma vida nova, guardada em Cristo. Veja que no verso 3 ele diz: vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, guardada em Cristo, que vai ser revelada plenamente quando Cristo voltar. Nós estamos seguros nele. Também a ideia de estarmos sepultados nele, porque nós morremos. O Evangelho faz isso. Ele nos mata e nos ressuscita. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, vivemos para Cristo, vivemos em Cristo. Estamos nele, guardados nele. Nada mais lógico que devemos viver conforme a vontade dele, e não a nossa. Mas seremos manifestados quando Cristo voltar. Verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, olha que nós não temos mais vida, tá? Nós, crentes, não temos mais vida própria. Se ninguém contou para vocês, estou contando agora. Nós não temos mais vida própria. A vida que agora vivo na carne é a vida de Cristo, para fazer a vontade dele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você entrou no Evangelho para fazer sua vontade, vai dar ruim, conforme disse Samuel hoje de manhã, vai dar ruim. Não vai dar certo, porque você será um rebelde e não quererá andar debaixo do jugo de Cristo. E o texto aqui, o verso 4 diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos ou manifestados com ele em glória. E aí então nossos corpos serão glorificados e nós veremos quem realmente nós deveríamos ser, conforme Cristo.
Mas até lá haverá luta contra o pecado. A igreja precisará lutar e fazer morrer a natureza do velho homem que ainda está por aí, perturbando de segunda a segunda, de domingo a domingo, nosso coração. Chegará um dia quando Cristo não se manifestar e nós ressuscitaremos, ou seremos transformados, depende de quando, né, se alguém vai estar vivo quando Cristo voltar. Nós já falamos disso hoje pela manhã. Nós estaremos na eternidade com o Senhor, sem morte, sem dor, sem choro, sem violência, sem maldade. Mas até lá, o pecado será extirpado, mas até lá nós precisaremos lutar. Essa luta é a luta de santificação. É a luta que nós devemos lutar todos os dias, conforme o padrão de Cristo. Até porque nossa vida após a conversão, após a regeneração, é uma vida nova. Nós não dizemos isso? Nova criatura, nós somos e somos. Nós fomos gerados pelo poder dos céus. Não da carne e do sangue, mas do poder dos céus. Transformados. E no dia a dia, então, a gente precisa lutar para que a vontade e o caráter de Cristo seja manifestado em nossa vida. Isso é santificação. Mas ela não é conforme nossas doutrinas, nem pelos valores do mundo, nem pelas filosofias malucas que estão por aí, que às vezes parecem boas. Os argumentos são bons, mas não têm fundamento bíblico. Por isso a gente precisa conhecer a palavra revelada, para avaliarmos se os discursos sutis combinam com o que Deus já revelou, ou não combinam. Mas a santificação, então, é conforme Cristo, porque nós morremos juntamente com Ele. E pelo poder da ressurreição, estamos vivos nele. Assim como Cristo morreu, nós morremos, fomos sepultados nele. Assim como Cristo ressuscitou, nós já ressuscitamos para uma nova vida. Esse é o sentido do batismo. Quando uma pessoa entra nas águas e é mergulhada nas águas, é isso. Representa exatamente isso. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, ressuscitou para Cristo, vive para Cristo. É exatamente isso. É o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós gostamos desse texto. Nós repetimos esse texto. A pergunta é se a gente vive a vida de Cristo. Se Cristo é a nossa vida. Ou se nós vivemos a nossa achando que vai dar certo. Então a vida com Cristo deve refletir Cristo em nós. É sobre quem somos. É sobre o que então fazemos. A partir de quem somos é sobre o que fazemos. E embora estejamos tratando aqui, o texto vai tratar de atitudes, vai. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Essas atitudes por si só não bastam. O que Paulo está ensinando é uma nova vida em Cristo, onde tem um coração novo. E então conduzirá nossas atitudes. E então conduzirá nossas ações, nossos comportamentos. Comportamentos por si só não resolvem e não apontam nada, a não ser que estejam construídos, solidificados em um coração regenerado, que é dominado por Cristo. E então nós temos o fruto do Espírito, que não é nosso, é do Espírito, embora se manifeste em nós, por causa de um coração novo. Então, nada mais lógico que viver conforme Cristo. Percebam que é de uma lógica simples? Eu sei, viver isso aqui dá trabalho, lógico que dá. Mas a lógica é simples para a gente entender. É em Cristo. Até porque Cristo é suficiente para todas as coisas. Nós já vimos isso. Já vimos a exaltação que Paulo faz, no capítulo 1, a Cristo.
mostrando exatamente isso para a igreja. Vocês precisam de Cristo. Não precisam das outras filosofias malucas, vocês não precisam de legalismo, de ascetismo, de misticismo, dessas coisas, Deus abomina. Cristo é suficiente, então é conforme Ele. Então a gente precisa pensar nas coisas do alto, os valores dos céus, e obedecer Cristo que está nos céus. E aí o verso 5 ao 11, ele vai tratar daquilo que precisa ser mortificado. Ele vai mostrar a igreja em Colossos, ele começa a mostrar, né? Porque depois tem a segunda parte, no verso 5, até o 11, que é a primeira parte, o que é a verdadeira santificação. O modo digno de viver do Evangelho, que não tem nada a ver com as heresias que nós já meditamos no capítulo 2. Regras de alimentação, austeridade do corpo e etc. Porque essas coisas não tinham e não têm poder para santificar nosso coração. Não tem. Porque é do coração que vêm os males. Já falei isso ainda há pouco e já falei outras vezes. Jesus ensinou isso em Mateus 15. Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Os fariseus estavam preocupados e aí estavam lavando as mãos num rito de purificação antes das refeições. Jesus ensina que não são essas coisas que contaminam. O que contamina é um coração mau, de onde saem essas coisas, esses pecados. Por isso, Paulo é categórico no verso 5. Portanto, façam morrer. Arranquem atitudes e comportamentos de natureza terrena. Esses valores, essas coisas não combinam com os valores do alto, dos céus. Não pode haver complacência com o pecado. Eles devem ser mortificados. Não pode uma criatura nova concordar com uma vida que afronta a Deus. Não combina, não dá certo. A atitude para arrancar o mal, o pecado, deve ser enérgica e total. Conforme Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que teu corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É uma figura hiperbólica. Jesus não está mandando você tirar pedacinhos do seu corpo, porque se tirar pedacinhos, vai tirar tudo. Ele está ensinando que o pecado não pode ser de estimação. Precisa de uma atitude enérgica com o pecado. Não podemos ser complacentes. O pecado precisa ser extirpado radicalmente. Se olhar para alguma coisa indevida que peque, a gente já vai ver algumas aqui. Não olhe, feche os olhos, vire o rosto. Se luta com pornografia, não acesse o computador de madrugada. Porque vai ser de madrugada. Se essas coisas, você luta com esse tipo de pecado, nem olhe. Nem pense. Se tocar em alguma coisa, mexer com algum assunto, faz você pecar, então não toque, não mexa. Se lidar com dinheiro alheio faz você pecar, então não lide com dinheiro alheio, peça a outra pessoa para fazer. Se ir a determinados lugares, os pés irem a determinados lugares, faz você pecar, então não vá, nem passe perto. É essa atitude drástica que precisa ser tomada, para que os pecados não fiquem rondando e comecem a pousar nos ombros. Igual o passarinho. Se o passarinho pousar na tua cabeça e você não mandar ele embora, daqui a pouco ele faz um ninho. É mais ou menos isso.
Por isso Jesus então compara a vida dos seus discípulos a carregar uma cruz. Tem que ver com morte. É sobre a mortificação da nossa vontade. Ele diz em Mateus 16, então Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi dele. Só ele poderia fazer o sacrifício que foi feito. É tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz, eu tenho um emprego ruim, essa é a minha cruz. Não é isso. Eu tenho uma doença tal, essa é a minha cruz. Não. Eu tenho um filho rebelde, essa é a minha cruz. Não. Tomar a cruz é matar a minha vontade, é matar a sua vontade, para fazer a de Cristo. Todo dia precisamos lembrar disso. Não há outro meio de agradar a Deus, ser seguidor de Cristo, se de forma cirúrgica e impiedosa não matarmos o pecado que ainda ronda o nosso coração e perturba o nosso coração. Porque isso é todo dia, amados. Todos os dias estamos sujeitos a pecar. Mas o Espírito está conosco, Cristo está conosco. E o nosso esforço e a nossa tarefa é matar nossa vontade, matar o pecado. Porque o pecado vem da vontade. Alguém já pecou sem vontade? Assim, o pecado apareceu, o pecado me fez. Não, você que fez. Nós pecamos porque nós temos vontades. Então precisamos matar nossa vontade para que a vontade de Cristo sobressaia sobre a nossa. Isso é uma guerra? É. Isso é guerra espiritual. É uma batalha. E quando perceber o pecado rondando as portas, ore. Mude o pensamento, conforme Paulo diz aos Filipenses. Pense nas coisas boas, aquilo que tem boa fama, que é do alto. E como Paulo diz aqui aos Colossenses, pense nas coisas do alto, nos valores do alto. Porque do pensamento vêm as coisas do coração, as emoções, os sentimentos. E daí brotam o pecado, conforme Tiago diz. Então Paulo, na sequência do verso 5, começa, aliás, no verso 5, no verso 5, ele vai fazer uma lista não exaustiva de pecados sexuais e cobiça. E é interessante que Paulo começar por este assunto, porque o gnosticismo, que ainda estava incipiente naquela época, dizia que a matéria era má, então o corpo era mau. Bom ou boa era a alma era perfeita, pura. Então você podia fazer, e aí tinham dois grandes extremos, você podia fazer qualquer coisa de imoralidade com o corpo, porque ele já era mau mesmo, e a alma não seria afetada. Olha a maluquice. Ou você trancafiava o seu corpo em algum lugar para poder se sacrificar, se autoflagelar, porque o seu corpo era mau. Mais ou menos isso. Então outros recusavam qualquer tipo de contato sexual, inclusive do casamento. É o que os coríntios vão perguntar a Paulo no capítulo 7, na primeira carta. A gente não deve, então, ter relacionamento sexual? E aí Paulo vai explicar como é que deve, então, ter o relacionamento sexual conforme Deus. E Paulo a Timóteo diz que alguns estavam ensinando heresias sobre este assunto. E ele diz assim, capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Duas heresias combinadas aqui. Se abster de determinados alimentos, nós já vimos que a gente pode comer o que você quiser, para a santidade isso não importa, e abrir mão do casamento por causa do contato sexual. Ali Deus aprova. Mais uma doutrina equivocada. Mas existem outros contatos, outras atitudes e comportamentos sexuais que Deus reprova. É a lista de Paulo aqui. Uma lista não exaustiva. Então Paulo começa
sobre imoralidade sexual. E aqui o grego é porneia, é um termo amplo, que serve para fornicação, serve para prostituição, serve a palavra, o termo, para sexo com animais, sexo ilícito, fora do casamento e etc. Todo tipo de imoralidade sexual. Impureza, inclinação má do coração, e aqui estão todos conectados com o assunto sexual. Paixões, e aqui essas paixões são as paixões sensuais, lascívia. Isso envolve vestimenta, isso envolve linguajar, isso envolve postura corporal, isso envolve toque. Tudo isso tem que ver com paixões sensuais. Também desejos maus, desejos por pecados, também está conectado em assuntos sexuais. E ele completa a lista com a avareza, que é a cobiça, é a adoração às riquezas. E ele diz que a cobiça é idolatria no finalzinho do verso 5. E essas coisas combinam com a nova criatura? Não, não combinam. Tanto não combinam que no verso 6 ele vai dizer, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É o que Paulo vai explicar aos Romanos, capítulo 1. Dos céus vem a ira, no tempo presente e completamente no tempo final, sobre essas coisas, sobre o pecado. João 3,36, Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, verso 8, vai dizer que Deus no final punirá todo o mal, Deus punirá os ímpios. Essas coisas não combinam com Deus, desagradam a Deus, pervertem aquilo que Deus quis para a gente, como seres humanos. Desonra o nome de Deus. E ainda diz, na sequência do texto, verso 7, vocês andaram assim no passado, quando viviam nelas. Ele está dizendo, vocês em Colossos, isso que vocês viveram, vocês não vivem mais. Mesmo que tenham andado no passado, agora vocês não podem mais andar assim. Porque vocês foram transportados de um império das trevas para o império de luz. Lá no início da carta, Paulo falou sobre isso. Vocês agora não são mais filhos da desobediência, vocês são filhos da obediência. Então devemos obedecer, eles e nós, às ordens de Deus. Uma vida nova, atitudes novas. E o verso 8, e um pedacinho do 9, ele traz mais uma lista, não exaustiva. E agora não é mais sobre questões sexuais, mas questões de dentro, questões com os outros. Olha quando ele diz no verso 8, do mesmo modo que ele fala das questões sexuais e da cobiça, ele agora fala de outras coisas. Ira, indignação, e essa indignação não é indignação contra o mal não, tá? Aqui é cólera, é fúria, explosão de raiva. A palavra original aqui tem esta ideia, é timós. Blasfêmia, que é falar mal do outro, falar maledicência, falar mal de Deus. Linguagem obscena. Todo mundo sabe que é linguagem obscena. E a mentira. Todas essas coisas deveriam ser arrancadas pelos crentes de Colossos. Veja que os assuntos são diversos. São diversos. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, não falar e mentira, todas essas coisas deveriam ser mortas, arrancadas, extirpadas da vida do crente. E é interessante notar que alguns pecados nós somos vigilantes. A gente vigia mais a primeira lista, principalmente se for no outro, né? A gente vigia mais. Questões sexuais, impureza, mas outras coisas nós não vigiamos tanto. Como ira, fúria, blasfêmia, linguagem obscena. Essas coisas não têm que ver com traços de personalidade, porque a personalidade do crente ela já foi redimida pelo poder dos céus. Essas coisas têm que ver com um coração desobediente, mau, perverso. Uma nova criatura não vive assim. Não pode mais viver assim, com essas coisas. São pecados e receberão a ira de Deus. São resultados das obras da carne e não do Espírito.
precisam ser tratados como pecados, porque são pecados. E ele explica então, no verso 9, a segunda parte, até o 11, Paulo explica por que essas coisas não deveriam fazer parte da vida dos colossenses. Ele diz no verso 9, porque vocês se despiram. Sabe como alguém troca de roupa? Todo mundo sabe o que é. Quando você tira a roupa suada e suja do trabalho e coloca uma roupa limpa. Então os colossenses, no verso 9, se despiram da velha natureza com as suas práticas. E no verso 10, e se revestiram da nova natureza. Nossa roupa já foi trocada. Não podemos mais viver com a roupa suja e as práticas provenientes daquela outra natureza, mas da natureza nova. Porque tudo é novo, conforme o padrão daquele que nos criou. Porque o verso 10 diz: se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Tem um padrão. E o padrão é Cristo. Mais uma vez, é tudo sobre Cristo. E eu acho que eu falei isso domingo passado ou retrasado, não sei. Quando terminarmos a exposição aos Colossenses, lembre-se disso. Cristo é suficiente. Tudo é sobre Cristo. Lembre-se disso. Cristo é suficiente. É sobre Ele, é sobre o padrão dele. E ele ainda diz, ainda no verso 10, voltando um pouquinho, se revestindo de nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Veja que não estamos prontos. Nós já fomos salvos, mas estamos sendo transformados. E o nome disso é santificação. Segundo um padrão perfeito, que é Cristo. Então é um renovo contínuo, ininterrupto, até que Cristo volte. E aí, então estaremos plenos diante dele, por causa dele. Então ele mostra que essa nova criatura, que está em contínua transformação, ou amadurecimento, deve buscar o conhecimento do Senhor Jesus, que é a sequência do verso 10. Quando ele diz, então, a nova natureza que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, para o pleno conhecimento de Cristo. Há um conhecimento a ser buscado, mas não é um conhecimento segundo os gnósticos diziam, em que alguns, uns poucos, teriam um conhecimento elevado e aí então se conectariam com Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a nova criatura, todos, e ele daqui a pouco ele vai ampliar isso. Todos, indiscutivelmente todos, em Cristo, têm acesso ao conhecimento que é Cristo. Mas que conhecimento? Onde é que eu tenho que ler? Não é sobre aprender sobre Cristo. É estarmos em Cristo, em comunhão com Ele, é intimidade com Ele. Essa é a ideia de conhecimento aqui. Então não é só decorar, embora isso seja importante, tá? Decorar a palavra do Senhor é importante para os momentos, principalmente os difíceis. Precisamos da palavra do Senhor na mente, inculcada. Leiam lá depois Deuteronômio 6, se não me engano. Inculcada, colocada na cuca, para os momentos difíceis. Sim, mas não é sobre isso só. Porque qualquer gênio pode decorar a Bíblia, mas se não tiver o coração transformado por Deus pelo Espírito, não terá intimidade com o Senhor. É sobre o conhecimento, vivendo com Ele. Foi o que Paulo pediu no capítulo 1 desta carta. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, então, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Percebem que a nossa vida com Deus é um caminhar de amadurecimento, de construção, de sermos transformados por Deus para
a glória de Cristo segundo o padrão de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. A vida da igreja é sobre Cristo, amados. A gente pode fazer um monte de coisa, pode passear, a gente pode fazer almoço, café da manhã, reunir, ir ao cinema, brincar. No fim das contas, todas essas coisas é sobre Cristo. Ué, mas é sobre Cristo também a gente tomar o café da manhã junto lá embaixo e almoçar? É, porque isso se chama comunhão. E comunhão é sobre Cristo. Porque nós somos um povo por causa de Cristo. Povo de fé por causa de Cristo. É da salvação a santidade. É da santidade a glorificação. Nossos relacionamentos, então, nosso relacionamento com Deus amadurecido. Nossa santificação em processo. E aí o verso 11, então, aí ele amplia isso. Enquanto os gnósticos diziam que o conhecimento de Cristo para um grupo pequeno, uma elite, que então teria conhecimento elevado e então se conectariam a Deus, aí Paulo diz, não, para todo mundo. Mas todo mundo quem? Meus amigos, os vizinhos, só o pessoal de Colossos, da Ásia Menor, de onde? E aí Paulo diz, no verso 11, não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Não tem mais diferença. Não é exclusivo. Não é sobre judeu e não judeu. Não é mais sobre quem tem a marca de circuncisão ou quem não tem. Não é para os incivilizados ou selvagens, que são os bárbaros e os citas. Não é sobre gente livre ou gente escrava. Não importa mais. A condição social, intelectual, étnica, nacionalidade não fazem mais a menor diferença. É tudo sobre Cristo. Vocês estão em Cristo, então estamos todos juntos. Você é cita, então está em Cristo, então você é da família da fé. Você é judeu, converteu-se a Cristo, então você é da família da fé. Você é grego, o coração foi transformado por Cristo, então você é da família da fé. Não tem mais essas diferenças. Essas coisas não importam mais. Cristo é tudo em todos. Para todo tipo de pessoa que se rende aos seus pés. Como tenho dito, e vou repetir, Cristo é suficiente para tudo. Cristo é nossa vida. Não importa de que família você veio, não importa onde você nasceu, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua posição social, se é elevada, se você é um nobre socialmente ou um plebeu socialmente, não importa. Se você é jovem, idoso, não importa. O que importa é se você está em Cristo. É isso que importa. Importa o que nós ouvimos da Fátima aqui agora, ainda há pouco, agradecendo ao Senhor por 30 e alguns anos, servindo a Cristo. Festejando porque sua vida está em Cristo. É isso. É isso. Então é tudo sobre Cristo. Nossa vida só será santificada por causa dele. E não por causa das doutrinas que eu e você inventamos muitas vezes. E a gente precisa ter cuidado com isso. Importe-se com o que Cristo se importa. Paulo fez uma relação daquilo que desagrada a Deus, que nós já lemos, que deve nos desagradar também. E importe-se então verdadeiramente com isso e faça morrer essas coisas no seu coração. Se você identificar isso na sua vida, essas coisas relacionadas e muitas outras, porque ela não é fechada, não é uma lista exaustiva. Se você identificar essas coisas no seu coração, faça morrer essas coisas no seu coração, para agradar ao Senhor, para então ser santificado conforme a vontade de Cristo. Duas questões e perguntas para a gente consolidar os ensinos desse texto. A primeira delas, quais valores você tem na sua vida? Do mundo
ou de Cristo? E eu tenho quase certeza que todos dirão de Cristo. Mas veja se todos os seus valores, tudo que você pensa e vive, é sobre o valor de Cristo. Não se trata de se desligar do mundo, tá? Se isolar do mundo. Não é isso. Mas é sobre os valores que regem a sua vida. Se são os valores do alto, onde Cristo está. Até porque na oração sacerdotal, em João 17, quando Cristo ora ao Pai, ele diz assim: eu não peço que os tire do mundo, porque não vai dar para tirar do mundo. Mas eu peço que os guarde do mal e que os purifique pela palavra. É a palavra que vai então nos nortear, nos mostrar. Então não é sobre se isolar. É sobre se os valores dos céus, os valores do alto, regem sua família. Rege você enquanto trabalhador de amanhã. Trabalhador, né? Vai amanhã para o trabalho. Se rege você enquanto aluno da escola, da faculdade. Se rege sua vida enquanto membro da igreja. Se rege sua vida como cidadão do seu bairro. Se rege sua vida enquanto vizinho. Se rege sua vida enquanto família ampla. Tios, parentes, sobrinhos, cunhados. Se nossa vida é regida pelos valores do alto, que estão nas Escrituras. Então busque esses valores. Obedeça ao senhorio de Cristo, que está no trono e governa nossa vida. Segunda pergunta para a gente consolidar isso. Como está a sua luta contra o pecado? Você sabe que ele está lá, mas você finge que não vê, ele vai crescer. Ele vai virar um monstro. Se não já virou. Não adianta postergar, acariciar o pecado, remendar pecado, renomear pecado, porque o mundo está craque em renomear pecados. Virou doença, virou personalidade, virou jeitão. Não, eu sou assim mesmo, nasci assim. Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. Nós estamos mortos em Cristo, vivos para Cristo. Então essas coisas não podem mais existir. Então ele não pode ser acariciado, remendado, ajustado. Ele precisa ser arrancado. E aí antes disso você precisa identificar. E aí você precisa pensar e pedir a Deus que ilumine seu coração, conforme Davi pediu. Sonda meu coração e vê se há alguma coisa que desagrada ao Senhor. E então, identificando, o seu pecado precisa ser arrancado. Porque esses pecados relacionados aqui, muitos outros, na verdade todos, são resultado de gente ímpia. E Deus derramará a sua ira sobre os pecados, sobre os pecadores. Então é coisa deles, é de gente ímpia. Crente não pode viver assim. Estamos livres da ira, mas a santificação é o fato desses pecados serem arrancados, mortificados. Porque gente regenerada vive para Cristo. Carrega a sua cruz todos os dias e segue o Senhor. Carregar a cruz, repito, é abandonar nossa vontade pela vontade de Deus. Então não é sobre sua força ou destreza para evitar o pecado. Ou para consertá-lo, perdão. Para consertar o pecado. Nós não temos força para isso. Só Deus tem este poder. Então a gente se submete a Ele no jugo dEle. Para tratar, para arrancar, para extirpar, para matar o pecado que acaba nos escravizando. Santidade é isso. Lembre-se disso. Santidade é sobre pecado morrendo e Cristo aparecendo na nossa vida. Concluo com o texto de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 ao 13, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, e aqui é todos os tipos de pessoas, tá? Diante do contexto de Tito. Ela, a graça, nos educa, a graça de Deus nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
é a nossa vida. A graça que nos salvou é a graça que nos santifica. E a nossa esperança, então, é nessa esperança que nós aguardamos a manifestação de Cristo para nos levar com Ele. Amém. Cuidem disso. Façam morrer a velha vida. Curve sua cabeça e vamos orar. Enquanto o Ministério de Louvor já chega.